Então, muito bom dia a todos e a todas, bem-vindos. Hoje estamos cá para ficar a conhecer um pouco melhor do que é realmente aqui esta nova praga, esta vespa velutina que já todos nós ouvimos falar, já todos nós também já as vimos, já todos nós também sabemos um pouco a forma como elas atuam. No entanto, o combate ainda, portanto, é um processo que está a ser complicado, está a ser difícil, e para isso também, aqui no mês da Proteção Civil, foi também um dos temas que achámos que seria importante trazermos aqui a debate, e para isso temos aqui um conjunto de especialistas que irão hoje, pelo menos, apresentar um pouco melhor, porque uma coisa é aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vamos saber através da comunicação social, outra coisa é realmente termos alguém que tem conhecimento sobre a matéria, que também já tem trabalho de campo realizado e que também, por outro lado, temos a sorte de os ter cá também a trabalhar no Conselho e a ajudar-nos este ano a combater essa praga. Pronto, eu não vou alongar muito mais, vou passar agora a palavra aqui ao Pedro Mendes, responsável aqui pela Mesa da Proteção Civil e também nosso comandante municipal, como todos sabem, para vos explicar agora um pouco melhor e fazer aqui um enquadramento mais próximo do que é que vai aqui acontecer hoje e também, se calhar, explicar também um pouco do que vai acontecer ao longo do mês, porque vamos ter aí um mês recheado de atividades de proteção civil e que é de interesse geral, é de interesse de todos nós. Pedro Mendes. Obrigado, bom dia a todos. Em relação a isto, eu não vou dizer muito mais, porque também não sei, e vou deixar isso a quem sabe. E, portanto, temos aqui, quer o Sr. Presidente da Associação de Apicultores do Centro de Portugal, quer a empresa Enxame de Abelhas, que está a trabalhar com o município, quer na retirada de alguns ninhos que foram sendo detectados, quer na colocação já de várias centenas de armadilhas pelo Conselho, para também irmos apanhando algumas e monitorizando o que é que vai acontecendo. Mas parece esta ser mais uma praga como muitas outras que por aí têm passado e por aí andam, e todos nós nos lembramos do mato do Pinheiro e de uma série de outras coisas que vão aparecendo e vão andando. E eu costumo dizer que anda muita gente a assobiar para o lado e a esperar que quem está no terreno resolva o problema, que havia também ter outras informações centrais. E nesta matéria específica, eu acho que isso tem acontecido porque nós já em 2016, no âmbito deste mês da Proteção Civil, tivemos aqui responsáveis a nível técnico-governamental, na altura do Instituto Nacional de Investigação Agrária, que vieram falar um pouco sobre a vespa velutina. Tivemos também perspectiva na área da saúde sobre este assunto. E quando nós falamos disto em 2016, isto já se falava há uma série de anos. Portanto, eu lembro-me de começar a falar nisto cá em 2011 ou 2012. E desde logo fui tentando saber algumas coisas. Mas isto, há muita gente a querer dar palpites, mas a definir claramente quem faz o quê e quem tem responsabilidades nisto, não. E com certeza que todos vocês, nomeadamente os que são apicultores, têm sentido a presença da vespa, mas muito poucas medidas concretas têm sido definidas para isto. E o que começa agora a surgir, já tarde. E é depois do leite derramado é que querem ir apanhá-lo todo, mas é um bocadinho tarde. No entanto, vamos tentar perceber um pouco melhor também do que é isto e do que é que todos podemos fazer, ajudar na identificação, porque também aí há muita desinformação e há muita confusão em relação ao que é a vespa assassina. Parece que temos aí a pior coisa do mundo, mas não percebemos se é para as pessoas ou para as abelhas. E ficar a tentar perceber um bocadinho melhor nesse contributo. Em relação ao programa do resto do mês, que está por aí fixado e divulgado, não é só este tema que penso que seja interessante, outros haverá que poderão também ter algum interesse para que todos nós nos informarmos, vejam, participem, porque isto só tem interesse se as pessoas participarem. Isto é feito para informar as pessoas, para as esclarecer, para que todas elas possam, no fim deste período, sentir-se um bocadinho mais seguras, mais informadas em relação a uma série de temas que vamos tratar. Mas vocês não vieram aqui para ouvir conversa, eu sou sábado de manhã, interessa trabalhar. Portanto, obrigado pela vossa presença e vamos àquilo que interessa. Eu vou passar a claro. É só uma apresentação. Pronto, eu sou o Presidente da Associação dos Apicultores do Centro.
muito cedo começámos a entender que devíamos encostar-nos ao de trabalhar com alguém e de facto o Ricardo e o Diogo caiu-nos, portanto foi uma junção ótima, porque os apicultores sentem um bocado os inconvenientes desta vespa e pedem-nos ajuda, e nós como apicultores por vezes temos algumas dificuldades em contornar esta situação, de maneira que juntou-se aqui as vontades e estamos de facto a fazer um trabalho de sensibilização com as câmaras, conjuntamente com as câmaras, com as juntas, no sentido de informar as pessoas o mais possível como é que tem que fazer a abordagem aos ninhos e como é que se tem que fazer a distribuição. Portanto, no fundo, é um trabalho que eu penso que resulta muito bem para todos e ver se conseguimos, de facto, minimizar um bocado os inconvenientes desta vespa. Pronto, e é um bocado isso, é nós darmos apoio aos apicultores, portanto, no sentido de os informar corretamente e de recebermos também, por outro lado, o feedback de que há aqui um ninho, há aqui outro, pronto, e depois, em conjunto, fazermos as ações que são necessárias. Portanto, é um bocado isto a minha intervenção. Muito obrigado pela presença e bom trabalho. Eu vou usar aqui. Ora, bom dia, eu sou o Diogo, sou aqui um dos operadores aqui da Enxame de Abelhas, o Ricardo está ali comigo. O objetivo desta sessão é sermos um bocado pragmáticos, objetivos, não vamos perder muito tempo aqui com a biologia da vespa, mas sim com outras coisas que são mais importantes para vocês também fazerem o vosso trabalho no vosso espaço. Ok, podes começar. Pronto, antes de mais, já é um bocado geral, não é? E todos, se calhar, que estão aqui conseguem identificá-la bem, mas ainda assim ainda há algumas confusões. A vespa asiática, que aparece cada vez em maior número, é bastante fácil de identificar. Portanto, ela é completamente negra, e depois vemos basicamente, portanto, uma faixa amarela na zona do abdômen, não é? Também é conhecida pela vespa das patas amarelas, embora a outra vespa europeia também tenha essa situação. Mas para que não haja dúvidas, é isto. Portanto, o corpo é negro no geral, daí ela chamar-se nigritórax. Portanto, a vespa negra, não é? Podes passar. Temos aqui a ver a comparação de uma e outra, portanto vemos claramente a diferença, esta mais amarelada, mais acastanhada e claro, a asiática bastante negra, não é? Portanto, esta também tem causado alguns transtornos aqui no nosso ecossistema, no entanto ela já é nativa, portanto esteve numa fase complicada, ali na década de 90, quase na extinção, mas desde então tem vindo a crescer e tem o seu papel na natureza. As abelhas, por todos os efeitos, conseguem suportar um pouco melhor esta abordagem da vespa caral. A asiática, pronto, como vocês sabem, que é novidade e tem técnicas e abordagens diferentes às abelhas, às quais elas ainda não estão preparadas. Portanto, podes passar. O que é interessante aqui, pronto, e que eu e o Ricardo também temos dedicado um bocadinho de tempo, é a característica de voo. A característica de voo pode-nos dar muitos sinais do que é que elas estão a fazer, por onde é que vão e de onde é que vieram, ok? Quando elas estão, portanto, a pastar, ou seja, normalmente esta altura de pasto já é ali a partir do meio da tarde, em que elas já fizeram grande parte do seu trabalho, que foi o recolher as abelhas para alimentar as larvas, não é? Portanto, quando estão em pasto, elas fazem um voo bastante zigue-zagueado, não é muito bem definido, anda ali de um lado para o outro. No entanto, quando saem do ninho ou quando vão para o ninho, o voo já é direcionado. E é aí que todos nós temos que observar bem quando fazem este tipo de voo. Quando é um voo direcionado, temos de estar atentos para perceber para onde é que ela vai ou de onde é que ela vem, não é? Se
se vem da nossa direção. Podes passar. Também temos constatado que elas no ninho, quando saem do ninho, normalmente selecionam 3, 4, eventualmente 5 trajetórias, portanto, como se fosse uma autoestrada, não é? E quando saem, o voo que elas fazem lá está direcionado e normalmente de uma forma descendente, porque à semelhança das abelhas, elas também tentam poupar o máximo de energia possível para executar as suas tarefas, ok? Portanto, também é algo que é interessante. Podes passar? Uma vez que nós ainda estamos um bocado limitados na identificação, aliás, estamos bastante, na identificação de ninhos em zonas florestais, há aqui uma pequena técnica que nós podemos todos utilizar para detectar ninhos em árvores com folha que está permanente e que pronto, não sendo visível diretamente, podemos verificar que está naquele local. Não é? Portanto, se nós temos aqui um ninho que está nesta zona, a melhor forma de tentarmos perceber se ele existe é, portanto, através da entrada e da saída das vespas. Okay? Em contraste com o céu, portanto, nós vemos o inseto a entrar e a sair para um determinado local. Isto pode ser feito a olho nu, consoante a altura, portanto, do ninho, da árvore, não é? Mas o ideal será sempre com binóculos. Portanto, quando vocês desconfiarem ou quiserem fazer, fazerem uma visualização na zona onde vocês pretendem, né? Portanto, com os binóculos, fazer este tipo de exercício. Portanto, se verificarem essa situação, ok? Essa observação deve ser feita no mínimo de 30 segundos a 1 minuto. Portanto, num determinado local, fazer isto. Portanto, o contraste do céu com o inseto, ok? E verificamos se há entrada ou não de vespa do fluxo. Aqui, pronto, é a mesma coisa, não é? Portanto, isto já sucedeu, portanto, em árvores como estas, isto não se vê mesmo nada, o ninho está mais para dentro e consegue-se ver perfeitamente elas a entrar e a sair. Okay? Os locais onde elas fazem é muito diversificado, não é? Por norma, elas preferem-se em sítios abandonados. E em sítios abandonados, ou que têm pouco movimento, por exemplo, neste caso, esta casa, portanto, as pessoas vão lá uma vez por ano. Elas sentiram que não havia movimento e do ninho primário que construíram, passaram para o secundário. Neste caso, também um barracão, não muito longe daqui, não há animais, não há movimento de pessoas e ali fizeram também o ninho. Embora não seja de uma vespa asiática, pronto, é de uma vespa germânica, mas podia ser também de uma asiática neste espaço, ok? Paredes, zonas mais escondidas também, isto era um anexo de um barracão que tinha aqui, portanto, uma quantidade de silvas, elas estavam protegidas do vento e do excesso de sol e claro, da chuva, não é? E portanto, estavam ali num cantinho. Este é um ninho que foi retirado sensivelmente aí há 1 mês e qualquer coisa e portanto elas estavam muito ativas. Se elas não tiverem, se tiverem condições para manterem o seu ciclo, vão mantendo. Portanto, aquilo que nós vemos e temos ouvido falar de fecham um ciclo e depois voltam a abrir na altura de primavera, isso não é bem assim, é consoante as condições que elas têm. Portanto, também fazem, como vocês sabem, fazem árvores altas e que mais à frente já vão ver um gráfico, portanto, da incidência de ninhos dos locais onde elas o fazem, não é? E vejam aqui esta situação, portanto, nós temos aqui uma árvore em que não conseguimos ver praticamente o ninho. Isto já foi uma foto tirada mais à frente, fizemos um zoom e a maneira de vermos as vespas seria mesmo ver elas a entrar e a sair, portanto, em contraste com o céu. Okay? Não sei se conseguem ver bem ali o ninho. Eu não fiz nenhum registro ali à volta, mas é para se verificar. Ok. Uma situação também que é preocupante, e embora seja raro, é a questão dos ninhos nas silvas. Elas já perceberam que as silvas as protegem bastante. Portanto, o facto das silvas terem uma série de ramos faz com que elas tenham uma série de apoios para fazer o seu ninho mais suspenso ou mais abaixo, mas portanto, tem muitos pontos de apoio, não é?
Mas para mim o que é mais preocupante é precisamente os ninhos serem feitos no chão e nós não conseguimos identificá-los, detectá-los e ser um perigo para as pessoas, não é? Este ninho, especificamente, estava a 5 metros, 5, 6 metros de uma estrada de Alcatrão e a 4 metros de uma estrada onde passavam crianças e passam pessoas, portanto, e que facilmente, se alguém quisesse parar, atirasse uma pedra ou fosse fazer xixi ali para as silvas, era complicado e podia desencadear um ataque múltiplo, não é? E era um ninho bastante grande. Portanto, a forma também de tentarmos ver num silvado se existe ninho é precisamente fazer essa situação. Portanto, baixarmos, não é? Tentarmos ver no contraste com o céu, portanto, e com as silvas, se há entrada e saída das vespas naquela zona. E digo já que é fundamental retirarmos as silvas, se calhar, fazermos aqui uma limpeza deste tipo de vegetação. Podes mudar. Pronto, lá está. Este gráfico não é um gráfico a nível nacional, é um gráfico de acordo com o nosso trabalho que fizemos o ano passado e foi assim que se verificou. Portanto, grande parte dos ninhos em árvores, ali quase 20% ali nos edifícios, sebes, portanto, e na zona do chão, ok? Portanto, as árvores é onde a gente tem que se focar mais para identificar os ninhos secundários. Queres começar a falar por aqui? Ok. Isso. Existem várias técnicas de detectar ninhos à distância. Eu tenho feito alguma pesquisa mesmo a nível na Ásia, que eu uso caçonas, e existem várias técnicas e a grande parte delas é com base na triangulação de tentar iniciar vários pontos de recolha das vespas, muitas das vezes sem as matar e depois libertar 2 ou 3 e tentar verificar com base nisso. Imagino numa garrafa, numa armadilha, apanharam 20 vespas, estão vivas, estão todas ali fresquinhas. Se calhar é mais proveitoso ir pegar em 5 ou 6, ir a sítios afastados, numa casa de 500 metros, 600 metros, largar uma, tentar analisar para onde é que ela vai, voltar a fazer isso a 500 metros ao lado, se calhar se ela em vez de ir para ali, já foi para ali. Isto num mapa não é muito difícil de cruzar, pelo menos uma área, 500 metros, 200 metros, já se consegue triangular muito onde é que existe, onde é que poderá existir um ninho para onde elas recolhem. Porque elas, em caso de stress, voltam a casa. Não voltam onde elas foram apanhadas em campo, a pastar, foram presas, estão numa situação de stress. Assim que elas forem libertadas, elas não vão voltar para o campo. Elas vão avalar para casa e depois é que regressar, é que voltam. Por norma, não é aconselhável fazer isto com uma distância muito mais de 500 metros dos sítios onde elas foram apanhadas, ou possivelmente existe o ninho, porque elas podem não ter uma referência visual e andarem um bocadinho perdidas e uma pessoa tem uma falsa informação, pensa que elas estão ali para a esquerda, o ninho está para a esquerda, mas ela está só um bocado perdida porque não reconheceu a zona. Pronto, aqui é mais ou menos isto. Podes passar. Também é uma das maneiras fáceis, é na altura da floração, e existem várias preferências florais na questão da alimentação da vespa, e é sempre bom dar boa atenção a isso e, por vezes, capturar com um camaroeiro, 1 ou 2, e fazer a libertação para tentar perceber para onde é que elas, após, ou a esperar que o pasto termine, e como o meu colega indicou, assim que elas deixarem de andar aos S ali de um lado para o outro e levantarem a linha reta, aquela direção, mais ângulo, menos ângulo, vai bater no ninho onde elas vieram. Pronto, ali a escova de garrafas, as eras, é uma altura que, infelizmente, floresce um bocadinho tarde, na questão do ciclo da vespa asiática. Se elas estivessem em flor agora seria espetacular, mas como só mais para o fim do inverno, já apanham grande parte de trabalhadoras. Já é uma altura em que os ninhos estão enormes e é possível numa zona de eras encontrar 20, 30, 40, 50 a pastar. Portanto, para uma questão de detecção de ninhos pode não ser o ideal, porque há muita pastagem, há muitas na rua e pode-se estar a apanhar 4 ou 5 vespas e elas serem completamente ninhos diferentes. Haver um ninho a 500 metros para um lado e outro a 500 metros para o outro. A azinheira e o carvalho também é uma flor que, quando está em flor, elas adoram. São um dos nossos pontos de referência também para tentar detectar a existência de ninhos por perto.
Se elas estiverem nas eras, nas azinheiras, nos carvalhos, há ali um ninho perto, garantidamente. Podes passar. Nesta altura, isto, janeiro e março, estas datas são todas um bocadinho especuladas. Não se pode usar datas de referência porque muda daqui desta zona para a zona de Tomar, para mais a norte, mais a sul, o clima muda. Há sempre ali umas pequenas influências, mas a nível por defeito e em média, os ninhos primários desenvolvem-se entre janeiro e março, alguns um bocadinho mais tarde. Possuem sempre uma abertura inferior, nunca de lateral como... Nunca, há casos raros, mas em média é sempre inferior, tanto como é um espaço pequeno, um espaço reduzido. Elas não têm capacidade de fazer o aquecimento, portanto não é bom a nível energético ter uma entrada lateral. Na questão, quando é um ninho secundário, que é um ninho grande, já facilita até ser uma entrada lateral do que inferior. Normalmente é sempre, dependendo da altura, mas é sempre um ninho com pouca habitação. Numa fase inicial, enquanto a primeira ninhada não nasce, é só uma pequena vez para lá dentro, é a rainha que está a pôr um grupo reduzido entre 7, 8, nunca foge muito disso de operários. Quando o ciclo desses operários nascerem, elas normalmente ainda fazem mais um segundo ciclo, utilizando esses operários para aumentar o ninho, fazer mais, e acabam por fazer um grupo entre 15, 20, 25, 30, dependendo do tempo, das condições, da alimentação por perto. Se vem uma chuvada, se vem uma noite de geada, já as vai atrasar um bocadinho. Mas a ideia é sempre fazer um pequeno exército no primário, num ninho que normalmente tem pouco mais do que uma bola de ping-pong, uma bola de ténis, é muito raro serem maiores. Pronto, variam entre os 5 e 10 centímetros, e é após a completação, normalmente da segunda fase do ninho primário, é que elas se vão deslocar e vão tentar procurar uma localização para fazer os ninhos secundários. Nesta altura é muito importante, mais do que para o fim do verão, de andar de olhos abertos, porque em tudo o que seja telheiros até 2, 3 metros de altura, tudo o que seja zonas recatadas, barracões da lenha, aquele barracão que está lá ao fundo da fazenda que nunca ninguém se lembra de lá ir, que está lá com silvas, é um ponto muito estratégico para elas fazerem os ninhos primários nesta altura do ano. É protegido, a chuva não lhe bate, não há muito vento, e um ninho detectado nesta altura e um ninho removido num desses barracões e vai impedir um ninho daquele tamanho no final do ano, no topo de uma árvore, que a nível logístico e a nível de propagação deve ser evitado o mais possível. Pronto, como a rainha está sempre desapoiada de tropas, ela vai sempre estar muito na defensiva. Às vezes, eu já tive casos em casas que não estão muito habitadas, mas têm habitação, a pessoa a sair porta fora e ir trabalhar, voltar no outro dia à noite com um ninho primário por cima da cabeça ao pé da lâmpada e nunca reparou. Só fez o ciclo todo, ela nasceu lá, fez tudo lá, foi-se embora, e o dono que entrava e saía de casa todos os dias com o ninho em cima, nunca olhou para cima, nunca olhou para a lâmpada e ele estava lá. Pronto. É sempre preciso ter um bocadinho de atenção, porque se uma pessoa não souber e não estiver a olhar constantemente para cima, não é preciso olhar todos os dias, mas esta semana olhámos, para olhar para a semana dá jeito de olhar outra vez, porque no espaço de uma semana pode acontecer muita coisa. Em abril, junho, e um bocadinho mais para a frente, já é um bocadinho mais complicado, porque já não é tão visível, já não estão tão acessíveis. Os ninhos secundários já são quase todos criados. É raro em junho, julho, haver ainda ninhos primários ativos. Elas, se ainda estão, foi porque estiveram numa zona onde não conseguiram desinvernar a tempo, e esse ninho já não se vai desenvolver tão depressa ao longo do ano. Já não vai atingir proporções gigantescas, se calhar mantém-se numa altura média, num tamanho médio, sem atingir proporções enormes. Mas não o abandonam. Não abandonam, simplesmente estão atrasadas. Nós tivemos casos recentemente, este ninho foi apanhado agora, esta semana. Aquele ninho já foi apanhado o outro ano, que está ali ao fundo, mas aquele teve muito mais tempo
não a nível temporal, mas a nível climatérico, a nível de alimento, para conseguir criar um ninho maior, criar mais obreiros, reproduzirem-se mais. Provavelmente, é impossível saber, mas este ninho há de ter gerado um número muito mais inferior de rainhas que vão para o ano a seguir do que aquele ninho que teve uma capacidade de produção muito maior, muito mais efetiva, uma zona de criação muito maior. Então elas podem viver com várias rainhas. Nós até agora não tivemos nenhum caso que há outras rainhas que fiquem no ninho, porque a maior parte, ao contrário das abelhas, que elas fazem limpeza e reutilizam o mesmo alvéolo durante, às vezes, anos e anos e anos e anos, as vespas não fazem isso. Os alvéolos deterioram-se, elas têm a necessidade de estar constantemente a construir novas habitações, novas zonas para criar, e é muito difícil haver depois uma segunda rainha que fique com o lugar da primeira. O que acontece, e aí o grande problema do nosso país, é que se o clima não for rigoroso, elas podem estender o período de vida mais do que a média que é suposto acontecer. É suposto elas fazerem um ciclo de fecundação, um ciclo de criação de rainhas, fazem a fecundação, hibernam e fecha. Este ano isso devia ter acontecido em agosto, julho, agosto, setembro, outubro, e em novembro ainda aconteceu, e em dezembro ainda aconteceu, e em janeiro ainda aconteceu, estamos em fevereiro e ainda há ninhos ativos. Não é propriamente que seja outra rainha, o ninho provavelmente está muito mais debilitado do que estava em setembro, outubro, novembro, mas continua ativo. Simplesmente a rainha está cada vez a ficar mais velha, vão ficar mais fracas, mas continuam a crescer, se assim quiser. As características dos ninhos, por norma, têm uma forma esférica ou em pera, dependendo das condições. Na questão das árvores, elas preferem sempre pontos altos, mesmo se tivermos uma pequena floresta, um pequeno bosque, elas vão preferir aquela árvore que está acima das outras todas, que pode ser um marco geodésico ou não. Nós já tivemos casos de árvore mais alta no vale e não propriamente no alto do monte, até porque estão mais protegidas da geada, dos ventos no vale do que no alto do monte. No entanto, vão escolher a árvore mais alta com um campo de voo o mais amplo possível, porque como elas saem, como o meu colega falou, nas 4 direções cardeais, se tivessem numa árvore baixa, tinham muitos obstáculos para ter cada vez que entrassem ou saíssem. Portanto, elas vão sempre escolher a árvore que esteja mais elevada, de maneira a ter pontos de saída estratégicos para saírem do ninho e irem para 2 km se for preciso, e não terem que circundar a floresta para sair. Pronto, o padrão dos ninhos, há sempre cores diferentes consoante a casca do ninho. Isso é dado pelo número de árvores ou tipo de árvores que eles usam para fazer este material. Isto é uma celulose bastante frágil, feita à base de madeira mastigada e depois é esculpido nestas lindas estruturas, de certa maneira. É fácil de detectar os vários anéis nos ninhos e nós já tivemos casos em zonas de muito pinheiro, com muitos pinheiros, os ninhos são muito escuros, e numa zona de eucaliptos em quase 99% daquela área é eucaliptos, os ninhos são branquinhos, até às vezes facilita na identificação dos mesmos. Pronto, isto é o que eu tinha já respondido. Neste momento nós estamos numa situação complicada a nível do centro de Portugal, esperamos que, se calhar ainda pior vai ser quanto mais para sul, mas como a nossa climatérica é bastante boa e é bastante estável, apesar dos imprevistos, e elas, visto que nós produzimos muito calor, e isto acontece em França igual, as cidades produzem muito calor e elas percebem isso e sentem isso e têm vindo cada vez mais, também às vezes dentro da própria cidade, dentro da própria área urbana, mas mesmo que não seja na área urbana, elas vão muito para a limitação da área urbana ou de algum tipo de abrigo. Nós temos tido alguns casos ao pé dos prédios ou de algum sítio onde elas podem criar um ninho sem problema nenhum, com uma boa altura, sem influência, e se estiverem protegidas por uma estrutura de betão, é muito melhor do que umas folhinhas de árvore. Elas sabem isso e escolhem isso. Não, isso era aquilo que eu já estava a dizer. As rainhas, elas mantêm o ciclo, ao invés das fundadoras não vão
ficar lá, elas vão sair e vão hibernar.